O velho que virava lobisomem. Desde pequeno, gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, minha irmã e primos nos reuníamos em volta dos mais velhos para ouvi-los contar suas histórias. Verdade ou não, elas serviam para nos deixar apavorados e íamos dormir com aquela sensação de alerta, onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando a nossa imaginação identificar sua origem. Seriam sons noturnos causados por alguma entidade sobrenatural ou eram apenas grilos, cães e o vento nas árvores? Quando estamos assustados, qualquer som nos parece aterrorizante, né? Abaixo, vou tentar narrar um conto ouvido na minha infância e, segundo os meus familiares, foi ocorrido com meu avô. Ele se chamava Vitor. Vitor tinha ido até o seu vizinho participar de um mutirão para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais do que o esperado, e a escuridão avançou rápido. Terminando o serviço do dia e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes rumo às suas casas. Era uma noite de lua cheia, e apesar da sua luz ajudar a clarear o caminho, criava sombras assustadoras na mata. Vitor caminhava por uma trilha com um pequeno lampião na mão, que o ajudaria a avistar alguma cobra no caminho. E ele levava um facão na sua outra mão para sua proteção. Como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a paisagem mais fria e sinistra. Acostumado com a vida na roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. Quando estava próximo de casa, escutou um barulho não muito longe dele. Pareceu ser um rosnado. Se concentrou na sua audição, tentando adivinhar de que lado viria aqueles ruídos. O que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato. Acelerou seus passos e apertou o cabo do facão, para se sentir mais seguro. E novamente ouviu o rosnado de um bicho, e dessa vez mais alto. Era como se aquilo estivesse mais próximo. Continuou caminhando, quando avistou um vulto negro pular na trilha logo à sua frente. Como defesa, colocou as duas mãos para frente com o facão em posição ofensiva e o lampião iluminando a criatura. Viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande. A sua boca se abria ameaçadoramente, mostrando as suas presas afiadas. O seu corpo era coberto de pelos negros e as suas patas eram grandes como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor desceu o facão e acertou a orelha do bicho, que graniu e recuou para a lateral da trilha. Os sons que ela emanava parecia ser coisa de outro mundo, gemidos horríveis. Recuperado do choque inicial, começou a correr pela trilha. Correu o mais que pôde até chegar em casa. Abriu a porta e trancou, procurando imediatamente pelo rifle que possuía. A sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. Ao olhar para o seu marido, ela viu o terror estampado em seus olhos. Perguntou o que estava acontecendo, e Vitor disse que a coisa mais ruim havia lhe cruzado seu caminho, mas que tinha lhe arrancado uma orelha. Lá fora, ao longe, ainda ouvia-se os granidos e rosnados. Ficou atento próximo à porta, dizendo que se a criatura quisesse entrar, iria estourar-lhe a cabeça. A mulher se agarrou a um crucifixo e, ajoelhada, pôs-se a rezar. Aos poucos, os granidos cessaram e, o que parece, o bicho foi embora.
No dia seguinte, Vitor e sua esposa foram até os seus vizinhos perguntar se também havia visto ou ouvido algo estranho na noite anterior. E, para sua surpresa, encontraram um dos seus vizinhos com um estranho curativo na região da orelha. Parecia que um pedaço dela havia sido decepada. E logo rumores correram dizendo que aquele velho solitário era um lobisomem. O Pacto do Lobisomem. Aquele que morre primeiro aparecerá para o outro, numa forma de aviso ou despedida. Durante o início da ditadura militar no Brasil, dois amigos, Márcio e Maurício, universitários, muito unidos, eram sempre vistos juntos, nas festinhas ou no time de futebol, onde jogavam e se destacavam como os dois melhores jogadores de ataque. A turma do bairro, quando se reunia nas festinhas, gostava de fazer gozações com os dois, dizendo que aquela amizade parecia um relacionamento suspeito. Mas sabiam que eles estavam sempre saindo com as meninas. Mais habitualmente o Márcio, do que o Maurício. Márcio era um rapaz feliz, divertido, extrovertido e namorador. Gostava de dançar, cantar e tocar violão. Fazia rodas de meninas à sua volta. Contava piadas e estava sempre com uma namorada diferente. Seu sobrenome de família era Rosa do Nascimento. Por causa disso, ele desenvolveu desde criança um mecanismo de defesa contra os deboches dos colegas da escola, que o chamava de Rosinha ou Florzinha. Uma de suas respostas preferidas era: "Você ainda vai ter oportunidade de conhecer o meu espinho", entre outras menos respeitosas. Maurício era mais tímido e ficava apenas rindo das brincadeiras do amigo. Sempre ficava mais tempo com a mesma namorada. Cursava faculdade de jornalismo, enquanto Márcio havia optado por cinema. Porém, durante o período básico, estudava na mesma sala de aula, pois ambas as especializações pertenciam ao curso de comunicação, que só se tornava específico a partir do terceiro ano. Ocorre, entretanto, que as perseguições políticas na época estavam fechando jornais e revistas que se manifestavam contra a ditadura, perseguindo, torturando e matando professores universitários ou qualquer pessoa que participasse de passeatas ou protestos contra o governo. As faculdades de jornalismo ou cinema eram as mais visadas, pois formavam profissionais polêmicos e contestadores, que incomodavam. E por isso, o governo dificultava ao máximo as formações dos alunos, alterando constantemente os currículos, criando a necessidade de conclusões de novas matérias, muitas delas constituídas de 10 créditos semestrais, fazendo os alunos precisarem de mais 5 anos para concluí-las, e dessa forma atrasando a conclusão do curso. Diante desse quadro caótico da situação política brasileira iniciada a partir da Revolução de 1964, os pais de Márcio resolveram mandá-lo para os Estados Unidos da América, para concluir os estudos. Porém, ele teria que passar 5 anos, no mínimo, longe do seu melhor amigo, da turma, das farras, das namoradas e principalmente do futebol, já que lá o futebol não é um esporte de destaque. Antes da viagem, na hora de se despedirem, Maurício, o mais tímido e sentimental dos dois, propôs um acordo, para o caso de acontecer algo muito ruim com ele. No Brasil, onde, nesse período, uma pessoa poderia desaparecer e não ser mais encontrada, se considerada comunista. Com o outro, não haveria problemas semelhantes, já que o macartismo, iniciado em 51, começou a perder a sua força por volta de 55, e já não incomodava mais. Apesar de Nova York ainda ser uma cidade muito violenta, com muitos crimes nas ruas,
muito consumo de drogas e muita corrupção na polícia. Para um estrangeiro como ele, as coisas ficavam ainda piores. Diante da dificuldade dos americanos em aceitar pessoas de outros países. E assim ficou combinado. Se acontecesse alguma coisa ruim com qualquer um de nós, que leve um dos dois à morte, aquele que morrer primeiro aparecerá para o outro, numa forma de aviso ou despedida. A comunicação na época não era tão rápida como hoje em dia, com telefonia celular e internet. Ter um telefone fixo em casa era uma raridade e um investimento muito caro. Apenas a família de Márcio, que tinha uma ótima condição financeira, tinha telefone. As informações para quem viajavam eram trocadas basicamente por cartas e demoravam muito a chegar. Márcio sempre levava tudo na brincadeira. Disse ele brincando: "Vou aparecer para você na forma de um macaco." "Assim não", disse o Maurício. "Tem que ser de um jeito que não assuste. Se um macaco aparecer na minha frente depois da meia-noite, eu sou capaz de me borrar de medo. E também não pode aparecer com cara de morto, senão vai me assustar. Tem que ser alguma coisa, um objeto ou um animal inofensivo." Acabaram não combinando nada. Resolveram deixar tudo por conta da imaginação de cada um. Se é que morto usa a imaginação. Bem, de qualquer forma, tudo não passava mesmo de brincadeira. E assim, Márcio viajou e Maurício ficou no Brasil, estudando mais do que participando das festinhas ou do futebol. Parecia não ter mais graça jogar bola sem o parceiro. E nas festas, as meninas sempre o achavam meio desanimado. Em casa, ele estudava até muito tarde, e às vezes até 1 ou 2 horas da madrugada. "Qualquer dia desses", alertou seu pai, "você vai ver um fantasma horroroso na sua frente", referindo-se ao fato de que não se devia estudar ou fazer qualquer coisa depois da meia-noite. E contou-lhe sobre um escritor que sempre passava da meia-noite escrevendo. Um dia, ele foi surpreendido por um fantasma tão aterrorizante, disse seu pai, que lhe provocou um ataque cardíaco fulminante, o que o matou na hora. Assim, Maurício passou a prestar mais atenção na hora. Sempre que se aproximava da meia-noite, ele fechava os cadernos e ia dormir. Certa vez, ao olhar para o relógio, colocado à sua esquerda na escrivaninha, para não passar da hora fatídica, Maurício percebeu que já era mais de 1 hora da manhã. Apenas a luminária da escrivaninha estava acesa. Isso deixava o quarto com os cantos bem escuros. De repente, ele percebeu, com o canto do olho, o movimento de um vulto à sua direita, perto da porta. Lentamente, ele foi virando a luminária naquela direção. Ainda que mal iluminado, ele pôde distinguir alguém meio agachado à penumbra. À medida que os seus olhos foram se acostumando com a escuridão, ele viu o que parecia ser uma espécie de chimpanzé ou macaco maior. O animal o olhava fixamente. Estava ali parado, sem nenhum movimento, com os olhos fixos e um olhar extremamente humano. Maurício foi percebendo que o olhar do animal começou a se tornar malvado, raivoso, com a boca contraída, exibindo os dentes com enormes presas. Inesperadamente, o bicho soltou um grito horrível e saltou na direção do rapaz. Maurício sentou-se na cama rapidamente. Aquilo parecia um sonho. E ele estava ofegante e suado. Havia sido um sonho, mas ele ainda parecia sentir a presença de alguém no quarto. Permaneceu algum tempo sentado até deitar-se novamente, mas demorou a voltar a dormir. Durante os 3 anos que se seguiram, os 2 amigos escreviam um ao outro uma carta no período quinzenalmente, mais ou menos. Em uma de suas cartas, Márcio contou, eufórico, que tinha conhecido uma linda moça,
de nome Shirley, em uma festa na casa de um colega da faculdade, um brasileiro que já estava em Nova York há 4 anos. Eles passaram a namorar e ela já tinha o levado para conhecer os seus pais. Maurício respondeu felicitando o casal e lhes desejando muita sorte. 15 dias depois chegou outra carta. Dessa vez, Márcio contava que havia ingressado em uma seita de origem húngara. Segundo ele, era um trabalho muito interessante, mas a sua namorada Shirley ficou categoricamente contra a sua atitude e já havia brigado várias vezes por isso. Márcio concluiu a sua carta com um relato de um fato que causou preocupação ao amigo, que já não estava gostando de saber do assunto da obscura seita. Imagine você, dizia a carta, que numa tarde, quando eu e Shirley passeávamos pelo Central Park, fomos atacados por um enorme cão. Conseguimos nos esquivar dele. Ele não nos mordeu, mas arranhou-me com uma enorme unha, deixando 3 buracos profundos em meu ombro esquerdo. Maurício escreveu a respeito. Você precisa ter muito cuidado com certas seitas de origem europeia. Algumas cobram a participação em rituais muito dolorosos para os adeptos. E ele concluiu: não deixe de se cuidar e de providenciar a vacina antirrábica. A partir daí, as cartas de Márcio foram deixando de ser constantes. Passou a escrever irregularmente. Por volta de 1 mês e meio depois, em mais uma carta, Márcio contava, desconsolado. No caminho para a casa de seus pais, depois de ter passado a tarde comigo em meu apartamento, Shirley, segundo os jornais, foi atacada por algum tipo de animal, talvez o mesmo que nos atacou no Central Park. A fera arrancou um enorme pedaço do seu pescoço, deixando-a no chão, sangrando até morrer. O fato deixou Maurício transtornado e sem saber o que dizer, procurando palavras que, através da escrita, que pudessem transmitir o seu conforto ao amigo. Nas eventuais futuras cartas, a letra de Márcio parecia tremida, enquanto ele dizia coisas meio sem nexo. Eu ando me vendo fora do meu corpo. Ou talvez o meu sangue tenha alimentado as feras que eu encontro na escuridão do meu interior. Quando o amigo pedia explicação, ele sempre respondia com um assunto completamente diferente, como se estivesse dissimulado ou completamente fora de si. Maurício mostrou algumas dessas cartas ao pai de Márcio, que só recebia dele notícias boas por telefone. Mas isso quando ele se mostrava bem de saúde e alegre. Os pais ficaram preocupados e resolveram ir até Nova York visitar o filho. Em uma noite, depois de várias semanas sem receber notícias do amigo, Maurício estava estudando para uma prova e distraiu-se em relação à hora. Quando olhou para o relógio, já passava de 2 da madrugada. Começou, então, a fechar os cadernos e os livros rapidamente, flutuando acima de sua escrivaninha. Uma rosa vermelha, úmida e fresca, como se tivesse sido colhida naquele instante. A flor parecia parar-se no ar, girava lentamente em torno da sua longa haste. Maurício ficou paralisado, com a respiração retida, e sem saber o que fazer. Imediatamente lembrou-se da promessa que ele e o amigo fizeram, em tom de brincadeira. Se acontecer alguma coisa ruim com qualquer um de nós, que leve um dos dois à morte, aquele que morrer primeiro aparecerá para o outro, sob a forma de alguma coisa para avisar ou para se despedir. O susto foi ainda maior quando o rapaz percebeu que da extremidade da haste da flor, cortada em diagonal, formava uma ponta, e dessa ponta pingava uma gota de sangue. E da mesma forma como surgiu, a flor desapareceu. Maurício sabia que aquilo havia sido uma mensagem. Tinha certeza
de que não se tratava apenas de imaginação, ou uma visão provocada pelo cansaço ou pelo sono. Não estava nem um pouco cansado ou sonolento. Por ele, estudaria até de madrugada, sem dar conta da hora. Depois da história de fantasma que o seu pai lhe contou, passou a pôr o relógio despertador ao seu lado e nunca esquecia de preparar o alarme. Quem sabe, dessa vez, o seu esquecimento teria ocorrido para que ele estivesse ali, acordado, para receber a mensagem do amigo? Aquela imagem ficou estampada em sua mente, se repetindo a noite toda, em seu sono agitado, enquanto ele se debatia, sem conseguir dormir. No dia seguinte, escreveu uma carta para saber notícias. Os pais de Márcio ainda não haviam retornado de Nova York, e já estava fazendo 2 meses desde que partiram para visitar o filho. 2 semanas depois, chegou um telefax do Departamento de Polícia de Nova York, possivelmente traduzido pela Embaixada Americana no Brasil, e dizia o seguinte: informamos que o casal Alfredo Marques do Nascimento e a senhora Delmira Rosa do Nascimento foram encontrados mortos no apartamento do filho, ambos com ferimentos na garganta, com características de ataque de animal. O senhor Márcio, que se encontrava foragido, acabou sendo abatido a tiros pela polícia no Central Park, depois de atacar e matar 2 moças e investir contra os policiais, totalmente transtornado, tendo sido responsabilizado por diversas mortes ocorridas desde que o suspeito passou a frequentar uma sociedade secreta e clandestina de adoradores de Satã. Os corpos estarão sendo transladados para o Brasil, a fim de serem sepultados pelos familiares. Os endereços de parentes e amigos que o Departamento de Polícia de Nova York utilizou para contato foram extraídos de cartas encontradas no apartamento do suspeito. Usando o endereço estampado no envelope da Polícia Federal, Maurício mandou uma carta solicitando mais esclarecimentos sobre o assunto e, se possível, alguns recortes de jornal. O material demorou a chegar e o rapaz já estava pensando que não lhe dariam atenção. Entre as informações e recortes de jornais, em uma das reportagens dizia: policiais matam monstros no Central Park, declarou um dos policiais em seu depoimento. Eu tenho certeza que atiramos em um monstro, uma espécie de demônio ou lobisomem. Quando nos aproximamos, a coisa parecia ter se transformado. E ali estava um rapaz, completamente nu, com o corpo coberto de pelo e lama preta. O caixão trazendo o corpo de Márcio chegou ao Brasil, porém vazio. O ataque do lobisomem. Estava olhando para a janela. Não aguentava mais olhar a chuva daquele dia. Estava, a cada segundo, como num loop eterno e inquebrável, se lembrando da noite que a levou a ser internada ali. Pegou caneta e papel e mordeu a língua. Tremia demais. Borrava a tinta no papel enquanto tentava escrever. Pôr para fora tudo o que precisava expressar. Escrever a sua própria história de fantasmas e lobos. Começou de verdade depois de 3 parágrafos rabiscados. Existem poucas coisas, datas, das quais posso me lembrar com tamanha precisão quanto aquela noite. Um dos únicos dias ao qual me lembro com tamanha clareza e riqueza de detalhes é a minha formatura. Houve dias aos quais eu me questionei a veracidade daquela noite. Se era mesmo setembro ou na verdade aconteceu em junho. Mas depois de divagar tempo suficiente para tostar o que restava de neurônios lúcidos no meu cérebro, cheguei à compreensão de que era real e verossímil isto que vos escrevo. Ou seria muita presunção da minha parte que alguém iria ler? Enfim, tudo começou no entardecer azul cobalto,
e rosa fluorescente de setembro, quando a primavera já dava o ar de sua graça. Era uma tarde fria e comum no sudeste brasileiro para aquela época, dias depois da minha viagem para Santa Catarina. Então, era por volta de 10h18, não menos e não mais. Era uma noite de lua cheia, e esta já estava resplandecida no céu. O ar estava parado, e eu estava embolado numa manta quente e aconchegante cor-de-rosa. Olhava o céu que se obscurecia conforme o crepúsculo caía. A xícara branca estava cheia de café com leite, que esfriava em meio às minhas mãos. Estava distraída, o que era realmente comum. Eu não era paranoica e focada como hoje eu sou. Tomava levemente a minha bebida enquanto esperava. O que eu esperava é o que eu me questionava. Mas eu sabia que algo estava vindo colidir comigo. Podia sentir no ar parado daquela noite que nada de bom viria quando as sombras obscurecessem completamente as ruas e as luzes. A luz do poste e da lua eram tudo que iluminava o local. E eu sabia que algo estava à espreita para me atacar. Só não sabia que seria algo tão aterrorizante e assombroso, insano e mítico para os olhos humanos. Voltei a beber o meu café, sentindo no âmago que iria me arrepender de muitas coisas naquela noite. Logo me lembrei que a minha porta não estava trancada. Eu estava com muita preguiça para trancar, e graças à tranquilidade do meu bairro, jamais deixaria o aconchego da minha manta para fechá-la. Mas graças à minha sensação angustiante, resolvi que o melhor seria fechá-la, trancá-la e depois passar o ferrolho. Internamente, eu ria de mim mesma, por tomar tamanha precaução. Porém, até o fim daquela noite, eu deixaria o deboche e daria graças a Deus por eu ter tomado precauções. Andei até a minha sala e tranquei a porta de madeira polida. Fui à cozinha e despejei o resto do café com leite no ralo, já que o mesmo se encontrava frio. A minha próxima decisão foi o que me custou muitas coisas. Eu decidi escrever partes do meu conto fantástico para o site onde escrevo. Sim, ainda escrevo para ele. Acabei por perder toda uma noite nele, e quando o relógio batia perto da meia-noite, o sono bateu em mim. Foi quando notei que há muito o céu estava escuro. Fui para a minha janela, no intuito de fechá-la, evitando o ar frio, que entrava em brisas rápidas por ela. Ao chegar ao parapeito da mesma e me inclinar para frente, para conseguir tocar as janelas e as fechar, eu vi um homem, muito bem vestido e bonito por sinal, ali na rua. Estranhei, ele não me parecia da vizinhança. Não mesmo. Eu não o conhecia dali, mas o conhecia de algum lugar. Não sou como os outros vizinhos, pelo menos não era. Eu não tinha paranoia de que aquele homem estivesse fazendo algo ruim, tramando e conspirando contra algo ou alguém. Eu simplesmente não julgava as pessoas assim. Não julgava um livro pela capa. Fechei a janela do meu quarto, ainda sentada sobre a minha cama ao pé dela, e divaguei sobre ela. Gostava de criar histórias para pessoas das quais eu não conhecia e nunca as via. Narrativas para passar o tempo. Um hábito que tenho desde os 12 anos e nunca consegui perder. Fantasiei que aquele homem era um Romeu moderno, indo cortejar a sua Julieta. 1000 aventuras românticas uniam em minha mente, cada uma mais improvável que a outra. E o mais emocionante também. Até que algo sobrenatural me fez espiá-lo pelas frestas da janela. Enquanto eu o via, ele mudava pouco a pouco. Mudanças leves, impactantes quanto notadas. Ele suava e segurava um dos braços,
que teimava em aparentemente se mexer sem a devida autorização do dono. Contorcia a cabeça e murmurava coisas que eu não conseguia entender. E foi quando ele caiu no chão de joelhos, no paralelepípedo frio da calçada, pondo a mão no coração e uivando de forma estranha para um humano comum. E foi quando notei que algo realmente estava errado. Passei a mão atrás do meu celular, por entre a cama. Iniciei uma busca pelo aparelho. Não o encontrei a tempo de ligar para a polícia, ou coisa parecida, pois um vizinho, que também notou a agitação, foi ajudar o rapaz. Esse vizinho se chamava Caio, e eu pude respirar melhor depois de ver Caio ali, ajudando o pobre diabo como se o conhecesse. Mas o meu alívio se esvaiu assim que o corpo do infeliz começou a mudar lentamente. Ele se transformava durante o som das badaladas da meia-noite. Se transformava em uma coisa inexplicável aos meios racionais criados pelo homem. As suas roupas rasgavam e davam lugar a pelos, e não a pele. Seus uivos e grunhidos se tornavam cada vez menos humanos. Aquilo era uma fera sem igual, grande, peluda e demoníaca. Além de Caio, na rua também estava Marisa e José, um casal de senhores. Assim que Caio viu aquele demônio, ele pulou e deu a correr para sua casa, em segurança. Os dois senhores não tiveram tamanha sorte, já que a criatura pôs-se a correr com as suas patas poderosas e barulhentas, em direção aos dois. Antes daquela criatura morder o casal e feri-los, Caio voltou rapidamente com a sua arma calibre 38. Ele deu 3 tiros contra a fera. 3 tiros que foram ignorados como se ignora o vento morno bater contra a sua pele. A fera, de olhos de um tom rubi infernal, virou-se para Caio, mudando de presa. Mas que depressa desci e abri a porta da minha casa, numa velocidade que nunca mais consegui atingir. Marisa e José não se fizeram de arrogados, entraram correndo para minha casa. Voltamos para a janela do meu quarto num pulo, sem ao menos sabermos como chegamos lá. E ali, de camarote, vimos o que mudou as nossas vistas. Um demônio, um homem-lobo, devorando pouco a pouco Caio, aquele jovem de 22 anos. Os dentes afiados como navalhas cortavam a carne morta e crua, somente banhada de sangue e luz prateada da lua, como se fosse o mais delicioso dos pratos. Não uma coisa tão nojenta e inescrupulosa. Quando imaginamos que pior não ficava, o ser olhou para nós, como se pudesse nos ver pelas frestas da janela como nós o víamos. Aquele ser deu o que parecia ser um sorriso de dentes, muito vermelhos e cruéis. Uivos ecoavam em minha mente insana. Até então, os meus singelos 28 anos de idade, eu não tinha sequer visto um lobisomem ou acreditado em tal crença. Jamais havia imaginado ver o sorriso de um. As patas poderosas bateram contra o chão, ecoando para longe e levando o perigo junto, deixando apenas as suas pegadas em vermelhos e o corpo desmembrado e irreconhecível de Caio para trás, junto do desespero de nós, meros espectadores chocados. Quando, enfim, amanheceu, num choro copioso, eu consegui ligar para a polícia e dar um relato, menos fantasioso que a realidade, e dizer que um grande cão devorou meu vizinho da frente. O casal de idosos comentou comigo que havia anos que a cidade não relatava um ataque tão inescrupuloso de um lobisomem. José comentou que o fato do gado ter diminuído consideravelmente nos últimos anos foi o que levou a fera a matar humanos. Por isso ela estava tão irada e bestial. Já Marisa disse
que fiz bem em não dizer o que realmente matou meu vizinho, que isso seria ruim demais. O choque de nós três foi palpável e admissível quando notamos que o homem que noticiava a morte de Caio Souza era o lobo que o matou. Eles se foram, eu fiquei. Enlouqueci pouco a pouco, enquanto meu marido e filhos não podiam me ajudar. Sorte deles que naquela noite eles não estavam em casa, senão teriam o mesmo destino. Os pesadelos que passei a ter nos últimos 10 anos, entre o acontecido em 2006 e o dia de hoje, foram os responsáveis por eu estar nesse sanatório. Nunca consegui me esquecer de Caio, dos lobos, dos gritos e dos uivos da noite. Poderia eu mudar as datas, os horários, mas os ocorridos eu nunca esqueceria. E este episódio frio se tornou o meu fantasma, o fantasma dessa história, de fantasmas e lobos. Digo agora que nunca mais foi a mesma, e jamais serei de novo. Havia floreado a história de forma suficiente para que pudesse relatar os seus próprios sentimentos de forma real. Leu, releu e depois começou a escrever outras coisas. Ela já não sabia mais se era questão de necessidade, vontade ou se era obrigado por uma força invisível a escrever tudo aquilo. Se era por necessidade, uma hora ela chegaria ao ponto de parar. Se fosse vontade, poderia parar na hora que quisesse. Mas se algo a impelia a escrever, talvez ela jamais pare, nem mesmo após a sua morte. A minha mãe me contava que falar a palavra desgraça atrai tudo que é mal para nossas vidas. Toda vez que eu dizia essa palavra, ela me fazia repetir: arreda daqui, praga do inferno. Eu nunca entendi o motivo, até o dia que ela descobriu que o meu pai tinha um amante. Então ela mesma, num surto de raiva com o meu pai, ela gritou: desgraça! Vai embora daqui, seu desgraçado! Repetidas vezes dentro de casa, ela falou isso. Eu não me lembro se ele a traía mesmo, ou se era paranoia da cabeça da minha mãe, já que o meu pai era caminhoneiro. Mas me lembro que ela chegou até a quebrar uns pratos no chão. Tamanho era sua raiva. Bem, diante da situação, o meu pai não dormiu em casa. Ele se arrumou e saiu. Logo depois, a minha mãe se trancou em seu quarto e caiu num choro profundo, mas tão profundo que eu conseguia ouvir os seus soluços do lado de fora. Eu bati na porta e ouvi a sua voz embargada, porém doce. Ela disse que estava tudo bem e que eu precisava ir dormir. Então, contrariado, fui ao meu quarto e acordei no meio da noite, ouvindo um rangido estranho, vindo do quarto dela. Eu percebi que o seu choro havia cessado, mas agora eu ouvia nitidamente a sua voz, implorando para que algo ou alguém a deixasse em paz. Parecia que ela falava ao telefone. Pensei que era o meu pai. Porém, fiquei apavorado quando ouvi passos que pareciam correr pela parede. Não consegui me levantar e fiquei paralisado na cama, ouvindo aquela discussão de uma só pessoa. De repente, a porta do meu quarto se abre. Eu vejo a minha mãe sussurrando o meu nome e me chamando insistentemente para fora. Eu estava com medo, porém muito bem acordado, a ponto de poder jurar que vi uma criatura bizarra. Ela estava atrás da porta do quarto da minha mãe, enquanto eu saía do meu quarto. Num relance, eu vi aquele vulto alto, com cabelos longos e pele enrugada, apontando para minha mãe. A sua boca estava escancarada. A criatura emitiu um ruído agudo, como de um porco no momento do abate. Assim que pude ver aquela coisa com mais detalhes, aquilo saiu de trás da porta, subiu na parede e saiu correndo pelo teto. Sim, aquilo correu pelo teto, pulou a janela da sala e sumiu. Eu fiquei em um estado de choque.
no momento que aquilo passou por mim correndo pelo teto da casa. Eu pude ver que aquilo era uma mulher muito velha e horrenda, mas sabia que não era coisa desse mundo, pois subir na parede e correr de ponta cabeça pelo teto é algo impossível para qualquer pessoa. Com lágrimas nos olhos de tanto medo, a única coisa que eu ouvi foi a minha mãe pedir para que eu não olhasse novamente para aquilo. Ela afirmava que iríamos dormir na casa da minha tia naquela noite. Pegamos algumas coisas e fomos para a casa da minha tia. Depois de um tempo, enquanto eu e a minha tia procurávamos a minha mãe e fomos até o quintal totalmente escuro, eu percebi que a minha mãe rezava baixinho. Ao me olhar, ela entendeu a minha expressão de pavor e dúvida. E sem que eu a perguntasse nada, ela passou a mão em seus olhos molhados e disse, desviando o olhar: era a desgraça que estava lá. Por isso, sempre te falei para nunca dizer esse nome. Pois uma vez quando eu era criança, eu a chamava muito. E ela apareceu no meu quarto, embaixo da minha cama. Muitos anos se passaram e por um momento de fraqueza, eu a chamei de novo. E ela veio. Mas eu nunca mais falarei esse nome. Este relato não aconteceu comigo, mas com um amigo meu de confiança. E da forma como ele contou o fato, eu acredito sim em sua veracidade. Há algum tempo atrás, este amigo disse que foi até o seu rancho, o qual fica à beira do Rio Grande, em Miguelópolis, São Paulo, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, para podar o mato que estava alto, pois ele iria dar uma festa no local e gostaria de deixar tudo preparado. Foram ele e mais 2 amigos. Planejaram de ir de manhã e voltar logo depois do almoço. Mas, inesperadamente, caiu uma forte chuva. Isso foi no sábado, dia 28 de junho de 2009, o que os impossibilitou de saírem, devido ao barro. E o fato do carro estar com o tanque cheio influenciou muito para que o veículo atolasse. O local é muito bom, com camas, televisor na sala, antena parabólica e fogão a gás. Mas como não havia comida para toda a noite, eles decidiram ir até uma cidadezinha próxima, Miguelópolis, para comprar algo para fazer um churrasco. Para facilitar a ida, resolveram descer o rio de canoa em um trecho a uns 500 metros no máximo, onde de lá até a cidade seria mais fácil chegar a pé. Eles foram de canoa, com um motor de popa. Já no retorno, por volta de 10h30 da noite, depois de ficarem na cidade, esperando a última pancada de chuva passar, eles voltaram para a margem do rio, onde encontrava-se a canoa. Eles subiram na canoa e ligaram o motor. Mas, para terminar a maré de azar, a gasolina estava por um fio de acabar. Então, como era perto, eles só pegaram o impulso e foram guiando o barco com remos. Estava muito frio naquele sábado, então todos queriam remar um pouco, para se esquentarem. Quando foram trocar os remos, um dos amigos o tirou da água para entregar para os 2 que estavam na traseira da canoa. E foi quando eles ouviram um barulho na água, como se alguém estivesse nadando. Então, logo imaginaram que para entrar na água com aquele frio, só poderia ser um animal. Talvez uma capivara, que é um animal muito comum na região. Todos estavam tranquilos, pois o som era bem natural, e como a região tem muitos pescadores, poderia ser até mesmo algum que se aventurou e entrou na água fria para arrumar as redes. Mas essa tranquilidade logo passou. Já avistando as luzes do rancho de onde saíram, quase chegando, o som na água começou a se misturar com os de uma pessoa, respirando, ofegante e com um ar de desespero. Por um instante, eles até acharam que poderia ser o barulho de peixes presos na rede.
mas o som de respiração era muito forte e só aumentava a impressão de que não era algo tão natural assim. Eles começaram a gritar e a balançar as lanternas para verem se era alguém se afogando. Colocaram os remos na água para o caso de se alguém em apuros pudesse agarrar o remo para se salvar. A cada segundo, o som ficava mais próximo e mais forte. E logo o desespero começou a tomar conta dos três dentro da canoa, pois embora o som fosse forte, a água estava muito calma. Então, sem esperar, saindo na neblina que cobria a margem, eles avistaram uma figura fantasmagórica de uma pessoa. Era um homem, todo de branco, como uma folha de papel. Mas o pior ainda estava por vir. Pois quando a neblina que envolvia aquele ser se dissipou, eles perceberam que era algo inominável. O homem estava sobre a água, e para deixar tudo pior, podia-se ver nitidamente que ele flutuava sobre a água. Mas sem as pernas, apenas o seu tronco e os seus braços eram visíveis. E pela distância em relação à água, viram que o homem não tinha pernas. E para dar o toque final, aquele ser estava de olhos fechados, com a cabeça caída para o lado. E quando abriu os olhos, naquele momento, todos gritaram e rezaram, pois os olhos do homem eram brancos, assim como o seu corpo. Um deles até passou mal dentro da canoa, pois não tinha coragem de pôr a cabeça para fora da canoa. Aquele espectro os encarou por alguns segundos e simplesmente desapareceu atrás da neblina que o envolveu. Os três, tomados pelo total desespero, começaram a remar como podiam, menos com as mãos, pois naquele momento a água era o último lugar que eles queriam contato, e com muito custo alcançaram a margem. Tiraram forças de onde não tinham, para conseguir desatolar o carro, além de esvaziar parcialmente o tanque, e saíram de lá às pressas. O meu amigo garantiu que depois desse fato não vai mais ter festa no seu rancho. E este mesmo rancho se encontra a um preço razoável. E ele disse que vai trocar o rancho por uma casa na cidade. O que seria aquela criatura? Seria a alma de alguém pedindo socorro para ser salva? Ou seria uma outra criatura do além, procurando uma possível vítima naquele local isolado tarde da noite? Antes de começar com o relato, eu devo explicar algumas coisas antes. Vamos lá. Eu estudava em uma escola pública de uma cidade satélite do Distrito Federal. Antes de estudar nessa escola, uma diretora teve um infarto dentro de uma sala. Coincidentemente, o número da sala é 13. Após a morte dessa diretora, mas precisamente 3 anos depois, o vigia noturno relatava ouvir barulhos de passos e dizia que avistava coisas durante a noite. Nisso, eu estava entrando no primário quando este vigia simplesmente desapareceu. Não foi mais trabalhar na escola por motivos óbvios. Os anos foram se passando e eu cheguei à 4ª série. Nisso, a sala número 13 nunca tinha sido aberta, e eu estudava na sala 14, que ficava bem ao lado. Um dia, os meus amigos Guilherme e Diego, além de mim, foram ao banheiro, quando ouvimos um barulho vindo de dentro da sala. Como a sala estava trancada, pensamos que não era nada, e fomos ao banheiro. E ao voltarmos, fomos brincar em um campinho que ficava do lado de fora da sala, onde tinha uma mureta enorme separando a escola da rua. Então nós resolvemos entrar na sala 13. Mas as portas da sala estavam todas trancadas por dentro, com trincos pesados. Essa era a única forma de trancá-las. Depois do intervalo, estávamos matando aula, quando mais uma vez ouvimos barulhos vindo de dentro da sala.
Eu fui olhar primeiro pelo buraco da fechadura e vi apenas um emaranhado de cadeiras. E depois foi a vez do Guilherme. E nessa hora ele ficou pálido. Os olhos esbugalaram e ele começou a tremer. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele não conseguia responder. Então resolvi olhar de novo. E foi aí que vi uma casinha como de bonecas, só que muito maior, com alguns brinquedos espalhados. Dava para ver que as portas continuavam trancadas por dentro. Eu quase tive um ataque cardíaco ao ver aquilo. E antes mesmo que eu pudesse falar alguma coisa, apareceu uma mão com uma espécie de palito e tentou furar os meus olhos. Não sei explicar o que aconteceu. Só sei que quando eu acordei, o Guilherme e eu estávamos na direção da escola e havíamos estado inconscientes. O nosso terceiro amigo, o Everton, chamou a diretora para nos socorrer, pois sem explicação alguma, havíamos desmaiado após olhar pelo buraco da fechadura. Inexplicavelmente, de acordo com Everton, não havia se passado nem 10 segundos que estávamos olhando pelo buraco da fechadura, mas para mim pareceram 2 minutos. O Guilherme disse que para ele também pareceu uma eternidade. Após contarmos o relato, a diretora disse que era impossível isso, e foi fruto de nossa imaginação, pois a porta da sala 13 estava aberta, sendo a mesma porta que havíamos visto trancada pelo lado de dentro. E essa porta não possui fechaduras do lado de fora, apenas trincos internos. Não sei se eles esconderam algo dos alunos, ou se realmente não acreditaram nos relatos. Mas nos anos seguintes eu mantinha contato com as minhas professoras, uma delas até hoje, e de acordo com ela, várias crianças desmaiaram após olhar pela fechadura da sala de número 13. Outra coisa que dá para estranhar é porque até hoje, depois de tantos anos, a sala continua trancada. Não sei o que aconteceu, mas sei o que eu e o Guilherme vimos. E isso não era normal. Isso ainda continua um mistério, e ninguém mais comenta sobre a sala 13.